Como funciona o impeachment de um ministro do STF? Muita gente acredita que ministros do Supremo Tribunal Federal não podem ser punidos ou responsabilizados por seus atos. Essa ideia não é verdadeira. A Constituição Federal Brasileira prevê a possibilidade de responsabilização de ministros do STF. O que acontece é que o procedimento é diferente do impeachment do presidente da República e é um processo raro, complexo e fortemente influenciado pela política. A Constituição Federal determina que cabe ao Senado Federal processar e julgar ministros do STF quando eles cometem os chamados crimes de responsabilidade. Essa regra está prevista tanto na própria Constituição quanto na Lei nº 1079, de 1950, que define quais atos podem levar ao impeachment de autoridades, incluindo ministros da Suprema Corte. É importante entender que crimes de responsabilidade não são crimes comuns, como roubo ou corrupção penal. Eles são infrações de natureza político-jurídica, ligadas ao mau uso do cargo e à violação dos deveres institucionais. São condutas que ferem a Constituição e comprometem o exercício legítimo da função pública. Entre esses crimes, está o atentado contra a Constituição. Isso ocorre quando o ministro age de forma contrária aos princípios e limites estabelecidos pela própria Constituição que ele jurou proteger. Não se trata de divergência de interpretação ou de opinião jurídica, mas de ultrapassar os limites constitucionais, desrespeitando garantias fundamentais, direitos individuais ou o equilíbrio entre os poderes. Outro exemplo é o abuso de poder. O ministro do STF possui enorme autoridade, mas essa autoridade não é ilimitada. Abuso de poder ocorre quando ele utiliza o cargo para agir além do que a lei permite, tomando decisões sem respaldo legal, extrapolando competências ou usando o peso institucional do Supremo para impor medidas que não encontram fundamento claro na legislação ou no devido processo legal. Decidir não é abuso. Abuso é decidir sem limites legais. Também pode configurar crime de responsabilidade agir de forma incompatível com a dignidade do cargo. Ministros do STF devem manter postura imparcial, institucional e equilibrada, respeito às instituições e distanciamento de interesses políticos ou pessoais. Quando um ministro se comporta como ator político, perde a neutralidade exigida ou utiliza o cargo de maneira pessoal, isso pode ser entendido como incompatível com a dignidade da função. Há ainda o descumprimento de deveres legais, que ocorre quando o ministro deixa de observar obrigações impostas pela lei. Isso inclui desrespeitar regras processuais, ignorar garantias do devido processo legal, atuar fora de suas competências ou deixar de cumprir normas que regulam a atuação do judiciário. Todo poder traz deveres, e os ministros do STF não estão acima dessas obrigações. O processo de impeachment começa com a apresentação de um pedido ao Senado Federal. Qualquer cidadão pode protocolar esse pedido. Não é necessário ser político, nem unir assinaturas, nem representar um grupo. Um único cidadão, sozinho, pode apresentar um pedido formal. Partidos políticos, entidades e parlamentares também podem fazê-lo. Após o protocolo, o pedido é encaminhado ao presidente do Senado Federal. É nesse ponto que ocorre o maior bloqueio do processo. Cabe exclusivamente ao presidente do Senado decidir se aceita o pedido e dá andamento ou se o arquiva. Não há votação inicial, nem exigência de apoio de outros senadores nessa fase. A decisão é individual. Por isso, a maioria absoluta dos pedidos de impeachment contra ministros do STF não avança. Eles são arquivados ou simplesmente não recebem andamento. Sem a aceitação do presidente do Senado, o processo não segue para análise, debate ou julgamento. Esse é o principal ponto de trava do sistema. Se o pedido for aceito, é criada uma comissão especial no Senado. Essa comissão é formada por senadores e tem a função de analisar o pedido, estudar os fatos, ouvir argumentos e elaborar um parecer técnico e político. A comissão não julga, mas recomenda se o processo deve ou não prosseguir. Caso o processo avance, ele é levado ao plenário do Senado Federal, que atua como tribunal de julgamento. Para que um ministro do STF seja condenado e perca o cargo, é necessário o voto favorável de 2/3 dos senadores, ou seja, pelo menos 54 dos 81 senadores. Trata-se de uma maioria muito elevada, o que torna a condenação ainda mais difícil. Na prática, o impeachment de ministro do STF quase nunca acontece porque o processo é profundamente político. Os senadores consideram consequências institucionais, riscos de crise entre os poderes e custos políticos pessoais. Julgar um ministro do Supremo significa enfrentar diretamente o órgão máximo do judiciário, algo que poucos parlamentares estão dispostos a fazer. Quando se diz que o sistema não deixa acontecer, está se falando do conjunto de interesses políticos,
institucionais e de poder que atua para manter o equilíbrio entre os poderes, ainda que isso signifique barrar processos que, juridicamente, seriam possíveis. A Constituição permite o impeachment, mas o funcionamento real do sistema cria barreiras quase intransponíveis. Por isso, embora ministros do STF não sejam intocáveis do ponto de vista legal, o impeachment é um mecanismo raro, difícil e excepcional. Ele existe mais como um instrumento de controle extremo do que como uma ferramenta aplicada com frequência. Em resumo, a lei permite, a Constituição autoriza, mas o sistema político quase nunca deixa que o processo chegue ao fim. É por isso que tantos pedidos existem e tão poucos avançam. Recentemente, o debate sobre o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal ganhou um novo capítulo. Em 2025, o ministro Gilmar Mendes promoveu mudanças relevantes na forma como a lei do impeachment é aplicada na prática. Essas mudanças não vieram do Congresso Nacional, nem de uma reforma legislativa, mas de uma decisão monocrática, ou seja, tomada individualmente pelo próprio ministro. A decisão ocorreu no julgamento das ADPFS 1259 e 1260, ações que discutiam se a Lei nº 1079 de 1950, a chamada Lei do Impeachment, foi ou não recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Na prática, o que estava em jogo era definir até onde essa lei antiga continua válida diante da Constituição atual e quais limites podem ser impostos ao uso do impeachment contra ministros do STF. A partir dessa decisão, alguns pontos centrais do procedimento passaram a ser reinterpretados, alterando significativamente o funcionamento do mecanismo de responsabilização previsto em lei. O que levou Gilmar Mendes a fazer isso? Segundo o próprio ministro, o motivo central foi o entendimento de que o modelo antigo permitia o uso político abusivo do impeachment, criando um risco de intimidação do judiciário. Nos últimos anos, houve um aumento significativo de pedidos de impeachment contra ministros do STF. Para Gilmar Mendes, esse movimento poderia enfraquecer a independência judicial, fazendo com que juízes passassem a decidir sob pressão política. As mudanças. Antes, qualquer cidadão podia apresentar uma denúncia contra ministros do STF. Agora, somente o Procurador-Geral da República pode fazer isso. Cidadãos não podem mais. Deputados e senadores também não podem mais. Segundo Gilmar, isso cria uma trava institucional contra pedidos políticos ou considerados abusivos. A explicação dele é a seguinte. Antes, mesmo com filtros no Senado, havia denúncias sem base jurídica sólida. Ao concentrar essa atribuição na PGR, o controle ficaria nas mãos de um órgão técnico e institucional. A crítica, porém, é forte. A PGR é um órgão único, indicado pelo presidente da República, e isso pode funcionar mais como blindagem do que como proteção contra abusos. Mais mudanças. Antes, bastava maioria simples. Ou seja, se estivessem presentes 81 senadores, apenas 41 votos seriam suficientes. Agora, o quórum passou a ser de 2/3 dos senadores, ou seja, 54 votos, independentemente do número de presentes. Isso torna o impeachment muito mais difícil. Na prática, exige um consenso político amplo. Mesmo denúncias graves podem ser barradas com articulação mínima. O impeachment passa a ser algo excepcionalíssimo, quase inviável. Mais mudanças. Gilmar Mendes deixou claro que o conteúdo das decisões judiciais, ou seja, o mérito da decisão, não pode ser usado como fundamento para impeachment. Ele se refere ao chamado crime de hermenêutica, que seria punir um juiz pela interpretação que deu à lei. Para ele, isso violaria diretamente a independência judicial. Um ministro pode decidir de forma polêmica ou impopular. Isso, por si só, não configura crime de responsabilidade. A polêmica surge porque muitas decisões do STF têm impacto político e social enorme, como eleições, mandatos e liberdade de expressão. Para Gilmar, a reação da sociedade não pode se transformar automaticamente em tentativa de impeachment. Mais mudanças. Antes da decisão de Gilmar Mendes, o entendimento tradicional da lei do impeachment era claro. Se o ministro fosse absolvido, ele retornava automaticamente ao cargo e ainda recebia salários retroativos. Agora, isso não é mais garantido. Segundo Gilmar, o retorno automático poderia estimular denúncias estratégicas apenas para afastar temporariamente ministros, criando instabilidade institucional. A justificativa central de Gilmar Mendes. Segundo ele, permitir denúncias amplas gera intimidação do judiciário. Juízes podem decidir com medo de retaliações políticas. Isso enfraquece a independência judicial.
O impeachment deve ser excepcional, não um instrumento de pressão. Por isso, na visão dele, a denúncia deveria ficar concentrada na PGR, um órgão técnico e institucional. Mas isso não é mais blindagem do que proteção? Essa é a crítica central. Ao restringir demais, o controle político previsto na Constituição pode se tornar apenas simbólico. Entre as mudanças feitas pelo ministro Gilmar Mendes, uma das mais controversas diz respeito ao conteúdo das decisões judiciais. Segundo Gilmar Mendes, o mérito da decisão de um ministro do STF não pode, por si só, ser usado como fundamento para impeachment. Para ele, punir um juiz pela interpretação que deu à lei configuraria o chamado crime de hermenêutica, algo que, em sua visão, violaria diretamente a independência do judiciário. Nesse entendimento, um ministro pode proferir decisões polêmicas, impopulares ou com forte impacto político e social, como em eleições, mandatos ou liberdade de expressão, sem que isso, automaticamente, configure crime de responsabilidade. A reação da sociedade. Mas é justamente aqui que surge a controvérsia. Em 2018, durante o julgamento que liberou sátiras e críticas nas eleições, o ministro Alexandre de Moraes afirmou de forma categórica: quem não quer ser criticado ou satirizado, fique em casa. Não se ofereça para exercer cargos públicos. Naquele julgamento, o STF decidiu, por unanimidade, que a crítica política, inclusive dura, irônica ou satírica, é protegida pela liberdade de expressão. Isso revela uma tensão no discurso institucional. Quando as críticas são dirigidas a políticos, o Supremo defende a liberdade de expressão de forma ampla. O relator ministro Alexandre de Moraes considerou os artigos inconstitucionais. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Ele foi acompanhado por seus 10 colegas. Censura prévia e a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. Mas quando as críticas recaem sobre os próprios ministros, o discurso muda e passa a prevalecer a ideia de proteção institucional contra questionamentos mais profundos. A discussão que surge não é se toda decisão judicial deve gerar punição, isso não é o ponto. A questão central é outra. Juízes são humanos, interpretam a lei, podem errar, podem rever entendimentos e podem mudar de posição ao longo do tempo. Um exemplo citado com frequência é o do ministro Alexandre de Moraes. Em 2018, durante o período eleitoral em que Jair Bolsonaro concorria à presidência, ele afirmou que quem decide ocupar cargos públicos precisa estar preparado para críticas e hostilizações, porque isso faz parte da vida pública em uma democracia. Naquele contexto, o Supremo defendeu que críticas duras estavam protegidas pela liberdade de expressão política. Hoje, muitos observam uma mudança de postura. Aí. Só aqui você anda assim, cara. Só aqui você anda assim. Você é uma vergonha. Você é um ladrão. Ladrão! À medida que ministros do STF passaram a ser alvos de críticas semelhantes àquelas antes dirigidas a políticos, a reação institucional se tornou mais rígida. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido! Declarações passaram a ser enquadradas como ataques à honra ou à própria democracia, e críticas mais duras passaram a gerar respostas judiciais. O ponto do debate é: o critério mudou quando o alvo passou a ser o próprio judiciário? Jair Bolsonaro foi alvo de hostilizações constantes ao longo da vida pública. Em um dos episódios mais conhecidos, foi chamado publicamente de estuprador, hostilizado, pela então deputada Maria do Rosário. No calor do embate político, Bolsonaro respondeu com uma fala ofensiva, dizendo que ela não merecia ser estuprada. Esse episódio foi levado à justiça e chegou ao Supremo Tribunal Federal por causa do foro privilegiado. Grava aí que eu sou estuprador.
pra você que você não merece. Olha, eu espero que não. Por 4 votos a 1, os ministros do Supremo transformaram Bolsonaro em réu por incitação ao estupro, aceitando a denúncia da Procuradoria-Geral da República e também por injúria, concordando em parte com a queixa-crime apresentada pela deputada. Discutindo aqui com a Rede TV a questão da maioridade de 16 anos. Daí ela entrou na conversa, quer dizer, não foi, ela é da outra entrevista, entrou na conversa e falou que é contra a maioridade. Falei, tudo bem, direito é teu. Agora, esse marginal que matou esse casal em São Paulo, e leva para dirigir o carro da sua filha lá no seu estado. Daí ela ficou revoltada. A deputada Maria do Rosário saiu chorando e não quis gravar a entrevista. O senhor não pode chamar uma pessoa de vagabunda. Anos depois, o STF entendeu que a fala de Bolsonaro poderia configurar crime, e ele acabou sendo processado e obrigado a pedir desculpas por decisão judicial. A discussão continuou no plenário. O líder do PT, Nelson Pellegrino, defendeu a deputada. Para muitos, o caso simboliza uma sensação de critério desigual. Bolsonaro foi duramente hostilizado no debate político, mas quando reagiu, passou a ser tratado como réu. À época, o STF era composto majoritariamente por ministros indicados por governos do PT, cenário que se reforça hoje, com novas indicações feitas pelo presidente Lula. A crítica levantada não é a justiça como instituição, mas a percepção de seletividade. Quando políticos sofrem ataques, isso é visto como parte do jogo democrático. Quando o judiciário passa a ser alvo de críticas semelhantes, a reação institucional é imediata e mais dura. Essa sensação de dois pesos e duas medidas alimenta o debate sobre liberdade de expressão, responsabilização e confiança nas instituições. E ajuda a explicar por que tantos brasileiros passaram a questionar o papel e os limites do Supremo Tribunal Federal. Mas afinal, o que era a lei que proibia sátiras? A proibição estava na Lei nº 9.504, de 1997, a Lei das Eleições. Alguns de seus dispositivos vedavam humor, sátiras e críticas a candidatos durante o período eleitoral, restringindo manifestações artísticas e políticas. Esse tema chegou ao Supremo Tribunal Federal, que, em decisão unânime, declarou esses dispositivos inconstitucionais. O plenário do STF seguiu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que a lei violava a liberdade de expressão e o debate democrático. Ou seja, a lei existia, estava em vigor, mas o STF, a partir da interpretação constitucional do relator, concluiu que ela não era compatível com a Constituição de 1988. Esse julgamento é um exemplo claro de como a interpretação do Supremo pode alterar profundamente a aplicação de uma lei, ampliando ou restringindo direitos, a partir da leitura que faz da Constituição. Voltando às mudanças feitas pelo ministro Gilmar Mendes, é fundamental esclarecer o que não mudou. O Senado Federal continua sendo o órgão responsável por processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal. O impeachment continua existindo como instrumento previsto na Constituição. Os crimes de responsabilidade seguem definidos e previstos em lei. Nada disso foi eliminado. O que mudou foi quem pode iniciar o processo e como esse processo começa. A decisão foi tomada sozinho por Gilmar Mendes e ainda precisa ser analisada pelo plenário do STF, composto pelos 11 ministros. Resumo final. Antes, qualquer pessoa podia pedir impeachment. Agora, apenas a PGR. Procurador-Geral da República. O quórum ficou mais alto. Ou seja, 54 dos 81 senadores, na qual antes era 41 votos. Decisão judicial não é crime. Uma decisão, mesmo que polêmica, não pode servir para impeachment. O processo ficou mais difícil e restrito. O objetivo declarado é proteger a independência do judiciário. A decisão é constitucional? Resposta curta e honesta. É juridicamente controversa. Não há consenso. Muitos juristas apontam risco de inconstitucionalidade. Onde começa o problema constitucional? Gilmar Mendes suspendeu partes da lei do impeachment e criou novas regras. A crítica central é esta. Declarar uma lei inconstitucional é função do STF. Criar regras novas é função do Congresso. Quando o STF faz isso, chama-se ativismo judicial excessivo. O ponto mais grave, concentração de poder. O STF passou a definir
suas próprias regras de responsabilização. Quem pode acusar seus membros? Como o processo começa? Isso viola um princípio básico do direito. Ninguém pode ser juiz da própria causa. No papel, o poder é do Congresso. Na prática, o STF costuma ter mais força institucional. O jogo real de poder mostra isso. O Congresso pode vencer com uma PEC válida, mas raramente leva o confronto até o fim. Essa é a diferença entre o que está escrito na Constituição e o que acontece na prática. A atuação da AGU. A atuação da Advocacia Geral da União é um ponto fundamental desse debate, porque mostra que a própria estrutura do Estado brasileiro contestou parte da decisão do ministro Gilmar Mendes. Não se trata de discurso de oposição nem de debate em redes sociais, mas de um conflito institucional técnico e jurídico. A AGU atua como defensora da constitucionalidade das leis, e nesse caso, manifestou-se para preservar o papel do Congresso e os limites entre os poderes. A AGU pediu reconsideração da suspensão da lei do impeachment. Significa que a AGU entrou formalmente no Supremo Tribunal Federal solicitando que o ministro Gilmar Mendes revise parte de sua decisão. A AGU não pediu para derrubar toda a decisão, mas para corrigir excessos, especialmente aqueles que restringem o papel do Congresso Nacional. Qual é o papel da AGU nesse caso? A AGU não atua como parte política, ela atua como defensora da constitucionalidade das leis federais, representante institucional da União e órgão técnico-jurídico do Estado brasileiro. O próprio Supremo determinou que a AGU fosse ouvida. Ou seja, a manifestação da AGU é obrigatória e institucional, não facultativa. O ponto central da AGU, legitimidade popular. Aqui está o primeiro grande ponto de divergência. Na decisão inicial, Gilmar Mendes suspendeu o trecho da lei que permitia que qualquer cidadão apresentasse denúncia por crime de responsabilidade. Ele restringiu essa possibilidade apenas ao Procurador-Geral da República. A AGU discorda frontalmente disso. Para a AGU, qualquer cidadão deve continuar podendo apresentar denúncia, como sempre ocorreu desde 1950. O argumento constitucional é direto. O poder emana do povo, conforme o artigo 1º, parágrafo único, da Constituição. O controle popular não ameaça a independência do judiciário, porque o Senado já possui filtros suficientes para barrar abusos. Segundo a AGU, eliminar a denúncia popular não protege a Constituição, mas retira o mecanismo democrático de controle político. O risco do STF virar legislador substitutivo. Esse é um dos trechos mais duros da manifestação da AGU. Ela afirma que aceitar a suspensão da lei nesses termos transformaria o STF em um legislador substitutivo. O que isso quer dizer? O STF pode, sim, declarar uma lei inconstitucional. Mas o STF não pode reescrever a lei conforme sua conveniência institucional. Em outras palavras, a AGU acusa o Supremo de legislar no lugar do Congresso, o que viola diretamente o princípio da separação dos poderes. O Senado já tem filtros suficientes. A AGU reforça que permitir denúncias populares não gera impeachment automático. Segundo ela, o processo passa por vários filtros: o despacho do presidente do Senado, pareceres técnicos e decisão política da Casa. Portanto, não existe risco sistêmico de intimidação do STF apenas porque o cidadão pode denunciar, melhorar a lei, sim, suspendê-la, não. A AGU reconhece que a lei do impeachment é antiga e pode ser aperfeiçoada, mas afirma que isso deve ser feito pelo Congresso Nacional, por meio de projeto de lei. Ela cita expressamente o PL 1388 de 2023, que define melhor quem pode denunciar, exige indícios mínimos e aplica regras da iniciativa popular, ou seja, reforma legislativa, sim. Decisão judicial substituindo o Congresso, não. Pontos de concordância da AGU com Gilmar Mendes. A AGU e Gilmar Mendes concordam que a abertura do impeachment deve exigir 2/3 dos senadores, ou seja, 54 votos. Ambos entendem que maioria simples é frágil e facilita o uso político do impeachment. Eles também concordam integralmente que decisão judicial não é crime, divergência jurídica não pode gerar impeachment, e punir juiz pelo voto viola a independência judicial. A AGU chama isso de criminalização dos julgadores pelo legítimo exercício da função. A grande divergência, afastamento automático. Aqui está um dos pontos mais sensíveis do debate.
Gilmar Mendes suspendeu o afastamento automático do ministro após a abertura do processo. A AGU discorda. Para a AGU, o afastamento automático é constitucional e necessário, porque ministros do STF têm enorme poder, podem julgar parlamentares e influenciar direta ou indiretamente o próprio processo. O afastamento garantiria imparcialidade no julgamento pelo Senado. Corte de salário. Nesse ponto, há concordância total. Tanto a AGU quanto Gilmar Mendes entendem que o corte de salário é inconstitucional, pois viola a irredutibilidade de subsídios, prevista no artigo 95, inciso 3º, da Constituição. Conclusão sobre a atuação da AGU. A AGU contestou o fechamento do impeachment à população, alertou para o risco de ativismo judicial, defendeu o papel do Congresso, pediu que o STF não legisle por decisão monocrática, mas concordou com filtros mais rígidos e com a proteção da atividade jurisdicional. Isso revela que o conflito não é STF contra oposição, é um conflito institucional, técnico e constitucional, sobre limites de poder e equilíbrio entre os poderes da República. Quem tem mais poder sobre o impeachment de ministros do STF? O próprio Supremo Tribunal Federal ou o Senado Federal? Em um confronto constitucional direto, quem venceria? Para responder a isso, é preciso ir além das manchetes e olhar para o que diz a Constituição. A Constituição Federal de 1988 é clara e objetiva. Quem julga ministros do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade é o Senado Federal. Isso não é interpretação política nem opinião jurídica, é texto constitucional. O STF não julga a si mesmo, ele é julgado politicamente pelo Senado. Então por que, na prática, parece que o Supremo tem a palavra final? O próprio STF afirma que precisa proteger a democracia. Segundo os ministros, o impeachment não pode ser usado como arma política para pressionar ou intimidar o judiciário. Com base nesse argumento, o Supremo passou a interferir no processo, restringindo quem pode apresentar denúncias, elevando o quórum necessário e impedindo punições baseadas apenas no conteúdo de decisões judiciais. A questão que surge é inevitável. Isso é proteção institucional ou concentração de poder? É importante entender até onde o STF pode ir. O Supremo pode interpretar a Constituição, pode suspender trechos de leis temporariamente e pode apontar inconstitucionalidades. Mas há um limite claro. O STF não pode substituir o Senado. Se o Senado decidir exercer sua competência constitucional de julgar, o Supremo não pode simplesmente impedir esse julgamento por vontade própria. E se o Senado resolvesse reagir? O Senado tem uma arma que o STF não possui, o poder de alterar a Constituição. Se o Congresso aprovar uma emenda constitucional válida, respeitando o rito e os limites formais, o STF não pode derrubá-la apenas por discordar politicamente. Nesse cenário, o poder final é do Senado. Mas então surge a pergunta mais importante: por que isso quase nunca acontece? Porque o sistema brasileiro funciona em um equilíbrio delicado, sustentado por medo e conveniência. Senadores frequentemente têm processos que tramitam no STF. Ministros do Supremo, por sua vez, dependem do Senado para permanecer no cargo, já que foram sabatinados e aprovados por ele. É um jogo de força silencioso, onde ninguém puxa a corda até o fim. No fim das contas, a realidade é esta: o STF controla o tempo. O Senado controla o destino. No papel, o Senado manda. Na prática, o Supremo dita o ritmo. E a pergunta que fica é simples, mas poderosa: quem vai dar o próximo passo? O STF é o guardião da Constituição, mas não o seu autor. A Constituição foi elaborada pelo Poder Constituinte, exercido pelo Congresso Nacional em nome do povo brasileiro. A Constituição nasce do povo, não do tribunal. O Supremo não manda na Constituição, ele deve obedecê-la, pois a Constituição está acima de todos os poderes, inclusive do STF. Por que a lei do impeachment ficou esquecida por décadas? A Lei nº 1079, de 1950, sempre permitiu o impeachment de ministros do STF. O problema não era a lei, era o contexto. Ditadura militar, de 1964 a 1985. Durante o regime militar, não existia democracia plena. Não havia independência real entre os poderes, nem liberdade política, nem espaço para confronto institucional. O STF não tinha autonomia como hoje,
e o Congresso era limitado. O impeachment é um instrumento típico de regimes democráticos, então simplesmente não fazia sentido falar nisso naquele período. Pós-Constituição de 1988, Pacto de Estabilidade. Com a redemocratização e a Constituição de 1988, surgiu um acordo não escrito entre as elites políticas e jurídicas, preservar a estabilidade institucional a qualquer custo. O STF era visto como um órgão técnico, discreto, distante da política do dia a dia. Questionar ministros era quase um tabu. A prioridade era evitar crises entre os poderes. STF tinha menos poder prático. Até o final dos anos 1990, o STF decidia menos questões centrais da vida política. Ele não interferia diretamente em eleições, mandatos, políticas públicas ou decisões do Congresso com a intensidade atual. Com menos interferência, havia menos conflito, e sem conflito, ninguém falava em impeachment. A pergunta é: por que agora esse tema ganhou tanta força? O que mudou? Foi obra de algum político específico? Ou foi uma mudança estrutural do sistema? A resposta envolve transformações profundas na política brasileira, na atuação do STF e na relação entre os poderes. Por que o impeachment de ministros do STF passou a ser tão falado hoje em dia? Aqui está o ponto-chave. A partir dos anos 2000, e principalmente depois de 2010, o STF expandiu fortemente seu poder. Isso não aconteceu por um único ato, mas por um processo gradual. O Supremo passou a decidir temas altamente sensíveis, como regras eleitorais, cassações de mandato, prisão após segunda instância, impeachment de presidentes, operações anticorrupção, pandemia Covid-19, redes sociais, liberdade de expressão, combate à desinformação. Com isso, o STF deixou de ser apenas um árbitro e passou a ser um ator político central. Suas decisões começaram a afetar diretamente governos, parlamentares e a vida cotidiana da população. E 3 fatores aconteceram ao mesmo tempo. Crise de confiança nas instituições. A polarização política aumentou muito. Parte da sociedade passou a enxergar o STF como politizado, parcial ou intervencionista. Quando a confiança cai, surge a cobrança por mecanismos de controle. Popularização da política via redes sociais. Antes, decisões do STF ficavam restritas a jornais e especialistas. Hoje, qualquer decisão viraliza. Ministros se tornaram figuras públicas conhecidas. O cidadão comum passou a questionar, criticar e até protocolar pedidos de impeachment. A ideia de que STF não se questiona deixou de existir. Uso político do impeachment como discurso. Parlamentares passaram a usar o impeachment de ministros como instrumento de pressão política e discurso para suas bases eleitorais. Mesmo sabendo que a chance de avançar é pequena, o tema mobiliza apoio e gera visibilidade. Foi culpa de algum político específico? Não de um só. Presidentes como Lula, Dilma indicaram ministros com perfis ideológicos mais claros, o que aumentou a percepção de politização do STF. O Congresso, por sua vez, passou a judicializar conflitos que não conseguia resolver politicamente, e depois reclamou do protagonismo do judiciário. O próprio STF ampliou sua atuação para preencher lacunas do legislativo, o que gerou reação. Por que agora querem atualizar a lei do impeachment? Porque a lei é de 1950 e não foi feita para um STF tão poderoso. Ela não previa redes sociais, judicialização da política nem crises institucionais constantes. O debate atual é simples e profundo. Quem controla o controlador? Conclusão final. Esse tema não ganhou força porque a Constituição mudou, ela permanece a mesma. A lei do impeachment sempre existiu. O que mudou foi o equilíbrio entre os poderes, o grau de influência exercido pelo STF e a forma como a sociedade passou a perceber esse poder. Com essa mudança de percepção, o mecanismo que sempre esteve na Constituição passou a ser discutido com muito mais intensidade. Ministros do STF não são intocáveis, mas o impeachment é um instrumento extremo, político, raro e difícil. A Constituição permite. O sistema resiste. As informações comentadas neste vídeo podem ser consultadas em fontes oficiais e em sites especializados que tratam dos temas aqui abordados.
Os links para essas fontes estarão disponíveis na descrição do vídeo. O objetivo deste conteúdo é informar e explicar, de forma acessível, assuntos de interesse público. Se você quer entender política sem enrolação, curta, compartilhe e siga o canal. Aqui a gente explica o que quase ninguém explica.